Boa noite, meu nome é Luciano de Oliveira Copes, meu RU é 1714177 e o meu polo é o Campo Grande Centro. Estamos aqui numa entrevista que faz parte do módulo B, fase 1, professor pesquisador em História. O tema, a pesquisa na sala de aula. E estamos aqui com o professor Diego, professor de História, gentilmente aceitou nos dar uma entrevista, para conhecermos um pouco de sua trajetória como docente em História. Boa noite, professor. Boa noite. Professor Diego, qual a sua formação acadêmica? Sou formado em História pela UFMS e Sociologia pela UFGD. E há quanto tempo você está na prática da docência? Já tem uns 10 anos já. Desde 2008 já estou ministrando aulas. Tendo em vista, sabemos que há uma diferença entre teoria e prática, e tendo em vista o uso do saber teórico, que está se referindo à teoria, como que esse uso tem influenciado o professor, tanto na sua vida social como em sala de aula? Bem, eu acho que quando a gente entra na universidade, todos nós fazemos parte de um processo histórico, somos sujeitos históricos. O maior problema que nós vamos enfrentar é que nós somos um tanto alienados em relação à influência da história e como ela está atuando constantemente no nosso dia a dia, como ela é um processo contínuo e não congelado no tempo. Acredito que o saber histórico que a gente aprende com uma graduação, ele nos evidencia o que é o conhecimento histórico. Boa parte de muitos hábitos, costumes, até mesmo composições políticas e sociais que nós realizamos no dia a dia, nós não temos ideia do que são. Porém, com o tempo e com o conhecimento histórico e dos instrumentais da ciência histórica, nós começamos a identificar mais como a história está ligada a todos os tipos de questões sociais, também questões de indivíduo e até próprias questões pessoais. Eu entendo que essa prática de ser historiador, ela nos faz ter maior clareza do nosso papel como sujeitos históricos e também tentar demonstrar em sala de aula como as pessoas devem buscar tatear o que é a história, não somente como algo a ser lido por um livro didático, mas também como uma prática cotidiana a ser vivida. E tendo em vista os tempos que você tem nessa prática, com certeza deve ter tido algumas dificuldades. Quais as dificuldades que você tem enfrentado ao longo de sua prática docente? A primeira dificuldade do professor, acredito, como mais do professor e do historiador, é ele entender que quando ele sai de dentro de uma sala de aula, ele vai encontrar pessoas que literalmente não entendem o valor da história. Nós somos instruídos e preparados dentro da universidade durante o tempo de formação a entender que a história é importante, compreender os processos, toda aquela periodização que somos ensinados, a questão da história oral, da história de povos nativos, de outros tipos de povos, e isso vai fazendo que nós tenhamos um olhar mais crítico. Só que quando nós retornamos para a sociedade, para atuar como docentes, nós pegamos salas de aulas que muitas vezes têm N motivos que acabam dificultando o ensino da aprendizagem histórica. Questões como até a desvalorização do próprio indivíduo, porque a identidade é muito esquecida, a valorização do eu, do ser humano. Então o professor, quando ele entra numa sala de aula, ainda mais professor de história, ele encontra alunos que já estão pensando que é uma disciplina morta. Por que eu vou aprender história? Por que eu vou aprender sobre gente morta? A maior dificuldade é você demonstrar para os alunos, e não só alunos, mas demonstrar também para os professores que você trabalha junto, que história não é uma disciplina que fala do passado, mas instrui e prepara pessoas para entender o presente. Nós lutamos constantemente para os alunos entenderem que todos os momentos, todas as construções, aquisições, pensamentos vieram de alguma origem, têm algum eco no passado. E como profissionais da história, muitas vezes nos debatemos com a falta de motivação de um corpo pedagógico, às vezes a coordenação de alguma escola que não lida com a disciplina como uma disciplina que tenha valor. Às vezes também um descaso em relação ao conhecimento, pegamos salas de aulas sucateadas, alunos desmotivados, a superlotação de salas de aulas. E esses fatores eles que também levam a gente a ensinar uma disciplina como outra qualquer. Nós ensinamos os alunos a decorar. Eles decoram datas, decoram nomes e depois eles esquecem.
há uma diferença muito grande entre o aluno que decora e o aluno que aprende. Porque o aprendizado é um processo contínuo e constante, ele nunca acaba. O aluno que aprendeu sobre a história do Brasil, ele não vai entender que aquilo está acabado, ele pode entender que aquilo está em evolução, transformação, modificação. E ensinar para um aluno, um indivíduo, que ele faz parte desse processo, indivíduo atuante na construção da história também, tanto local quanto a história maior, dá trabalho, porque a gente tem que enfrentar essa série de demandas. A principal, acredito eu, que seja o descaso com a educação. No seu caso, o que o professor tem feito como, no caso, como educador, né, no que diz respeito ao uso de novas estratégias ou metodologias, né, de ensino? Eu acredito que o que nós devemos entender, até como historiadores, uma palavra que eu aprendi, eu uso ela desde então, é o termo encantamento. Nós achamos que os alunos estão prontos para aprender, mas o conhecimento é uma relação, e como toda relação, deve haver um encantamento. O aluno deve descobrir a importância, a beleza, o fascínio que existe na disciplina. Creio eu que, como seres humanos, nós viemos sobrecarregados de problemas constantes, mas ao entrar na sala de aula com aqueles 50 minutos que nos deparamos com aquela turma, pode ser de 25, 30 ou mais alunos, nós devemos entender que nós devemos possibilitar uma forma de encantá-los, demonstrar que o conhecimento é muito além do que aquelas 4 paredes, é muito além do que aquela página de livro, é muito além do que o material didático. O conhecimento ele deve fazer sentido, deve ser vivido. Muitas vezes o professor ele pode achar que a função dele é passar informações, mas eles têm acesso à informação. Hoje em dia, com tanta disponibilidade de tecnologias, é difícil um aluno que não tem acesso à informação, mas ele não vê utilidade para aquela informação. O que nós devemos trazer são metodologias que mostrem, demonstrem que a utilidade da informação deve ser ao favor do conhecimento dele. Devemos encantar, porque o aluno ele vai entender sobre o Egito, e ao ver um filme, e ao ver esse filme, ele pensa, putz, que legal, olha isso, que interessante, olha como organiza a sociedade. Ao ver sobre Grécia, ele começa a pensar um pouco na relação política, social. O aluno ele tem que trazer a história para dentro da realidade dele, e não ser forçada a história dentro da mente dele. Nós não devemos forçar o conhecimento ele é produzido, ele é uma participação de 2 pessoas ou mais. Então eu acredito que a metodologia ela deve sempre ser constante, o professor não deve estar no papel de transmissor de conhecimentos, e talvez às vezes nem de mediador, mas de colaborador. A gente entender que nós estamos colaborando para o conhecimento que é dele. O conhecimento que aquele aluno vai desenvolver, que aquele indivíduo vai desenvolver, não pertence a mim, não pertence à escola, pertence a ele. Então nós devemos ensiná-lo a tatear qual o caminho que vai dar valor a ele, porque se nós formos tentar enfiar na cabeça de uma criança mais e mais informações que não tem sentido algum para ela, ela simplesmente vai fazer com todo tipo de lixo funcional, vai descartar. Mas se der uma informação que ela possa entender que isso sim tem valor, e com metodologias que favoreçam ao aprendizado, eu acredito que essa criança, esse indivíduo, ele vai se encantar não pela matéria, não pelo professor, mas pelo conhecimento. E aí é a nossa parte social. Com certeza. Muito obrigado, professor, pelas suas informações. E até a próxima.